Evangelho de Lucas, capítulo 11, abra sua Bíblia. Eu quero fazer a leitura a partir do versículo 33. E esse texto hoje me chamou muita atenção, né? Palavras de Jesus, Lucas capítulo 11, versículo 36 em diante. Texto conhecido, e eu quero trazer para a nossa reflexão nessa noite. Olha, quando nós falamos assim, que a gente não conhece como foi o seu dia a dia, como foi o seu dia de hoje, né? Isso daí é extremamente real, e não é frase de efeito, mas para quem chegou depois, que a gente estava fazendo a abertura do culto, entregue tudo ao Senhor, descanse nele, que você seja renovado pela palavra de Deus, que você seja renovado pela palavra que será ministrada aqui desse altar, e que as suas forças sejam aí restauradas em nome de Jesus, que você se anime ao receber a palavra de Deus. Quem diz amém por isso? Lucas capítulo 11, versículo 33 em diante, diz assim: ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fique escondida ou debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possa ver a luz. Os olhos são a candeia do corpo. Quando seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está no seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Quem diz amém por essa palavra? Irmãos, olha, a candeia era um instrumento mais utilizado para a iluminação da época. Todo judeu, todo um daquelas regiões, todo romano, né, conhecia e sabia o que era uma candeia. Está semelhante hoje para mim, para você, a lâmpada. Claro. Todas as casas tinham candeias. Em alguns lugares, em algumas ruas, tinham candeias. Não eram todos. O povo conhecia o que era uma candeia. O povo sabia o que era uma candeia. E Jesus, quando Jesus vai fazer essas comparações, é porque ele vai exatamente pegar aquilo que era do dia a dia do povo, exatamente aquilo que era do dia a dia das pessoas, que as pessoas entendiam, e que ele podia fazer uma ilustração, e as pessoas, com certeza, receberiam toda a palavra de Jesus. Por quê? Porque era algo natural, era algo do cotidiano, eles sabiam que eram aquelas comparações que Jesus fazia. Você vai ver inúmeras parábolas, você vai ver parábola do semeador, você vai ter essa daqui que também chamam até uma parábola da candeia, né? Alguns escritores falam sobre isso, mas era muito comum candeias. No contexto espiritual, os que deveriam ser a candeia, os que deveriam levar a palavra, eram aqueles que mais sabiam, que seriam exatamente os mestres da lei, os fariseus. Mas por que eles não eram a candeia? Porque existia algo que queimava muito mais no coração dele do que a palavra de Deus pura e simples. Existia a regra da religião, existia a religiosidade. Isso impedia com que aqueles fossem a candeia. E Jesus ele vem exatamente não para quebrar a lei, mas para cumprir a lei na totalidade, mas não para cumprir a lei com o rigor criado pelos homens, mas ele veio para mostrar que o amor de Deus para comigo e para com você era um amor extremamente acessível. Então aqui Jesus está falando sobre algo que todos conheciam, todos sabiam que era uma candeia. Para Jesus, a candeia deveria ser todo aquele que guardava as suas palavras e os seus mandamentos. Eu e você hoje, nós não usamos candeias, a gente usa lâmpada, ainda mais usa lâmpada de LED, né? Mas a nossa vida precisa ser uma candeia, onde nós não temos luz própria, dependemos de algo
né? E esse algo aqui, dando o exemplo candeia, dependemos de Deus para que a luz do Senhor reflita na nossa vida e nós possamos refletir a luz do Senhor para os outros. É assim que funciona. A candeia fazia com que a luz brilhasse. E não se espante, querido, eu e você, nós nascemos para refletir a luz de Deus. Quem diz amém por isso? Se eu e você, nós nascemos para refletir a luz de Deus, nós nascemos para brilhar. Quem diz amém? Para brilhar, exatamente. Esse é o propósito. Essa é a intenção de Deus. O problema é quando tem gente brilhando da forma errada. Entendeu, irmão? O problema não é, irmão, pessoal, a gente tem que brilhar, mas temos que brilhar da forma certa. Não da forma errada. Não com uma luz errada, não. Se você é um discípulo do Senhor Jesus, se você conhece a palavra, se você ama Jesus, não tenha medo de brilhar na sua vida. Sabe por quê? Porque quando você brilha, você é um discípulo do Senhor, você vai entender que toda a glória é de Deus. Você vai entender que tudo de bom que está acontecendo sobre a sua vida, todo dom perfeito, toda bênção que chega sobre você, toda bênção que chega a partir daquilo que você produz, não é algo somente seu, primeiro é de Deus. E a gente sempre dá glórias a Deus. É por isso que a gente chega aqui, glória a Deus, Jesus é bom. Pastor, o culto foi uma bênção, glória a Deus. Pastor, o louvor foi uma bênção, glória a Deus. Pastor, a minha vida está uma bênção, graças a Deus. Porque nós damos a glória a quem é devida, que é o Senhor, aleluia. O foco não sou eu e o foco não é você, querido, o foco sempre é Deus. Quando é que o cara brilha da forma errada? Quando ele acha que é o foco, aí a luz não é nem, né, é uma luz meia fraca. Mas quando entendemos que o foco da nossa vida é o próprio Cristo, quando entendemos que o foco da nossa vida é cumprir os mandamentos em amor do Senhor, querido, quando você tira 10 na sua prova, se você tira 8,5, se você tira 7, querido, faça tudo para a glória de Deus. O seu trabalho, aquilo que você produz, faça para a glória de Deus. Aquilo que você tem nas suas mãos, multiplique para a glória de Deus. Onde você está, o que você está fazendo, faça o melhor para a glória de Deus. Você está aqui, irmão? Você pode aplaudir Jesus aí no seu lugar, se ajudando aí nessa palavra. Se ajude. Receba essa palavra em nome de Jesus. Ou seja, eu e você, a gente tem que entender que a gente tem que ser excelente em tudo. Você concorda comigo? Seja excelente, irmão. Seja excelente no seu dia a dia, seja excelente dentro da sua casa, seja excelente nas grandes e nas pequenas coisas que você faz. Faça tudo com excelência. Aproveite as oportunidades. Porque o fruto da sua excelência vai estar glorificando a Deus. Você vai mostrar que você é realmente um cumpridor da palavra de Deus. Irmão, vê só, não dá, escute bem, olha, tem muita palavra vazia de autoajuda, que vai falar sobre que vai proferir a frase que eu vou falar para você agora. Não seja mediano. Mas aqui eu não estou falando de autoajuda, estou falando de ajuda do alto. E aqui eu estou falando para você o seguinte: quando eu entendo que tudo que eu faço é para a glória de Deus, e eu posso fazer o melhor, por que eu vou ser mediano? Por que eu vou fazer só aquilo que dá? Por que eu vou fazer só aquilo que foi pedido? Não, irmão. Façamos tudo para a glória de Deus, excelência naquilo que nós fazemos. Eu estava conversando ontem com um jovem, e eu disse para ele assim: você tem tantas oportunidades, você tem oportunidades de pessoas para lhe ensinar, você tem oportunidade hoje, uma tecnologia para aquilo que você está aprendendo, você pode pegar uma videoaula, você tem tantas oportunidades, por que é que você não está aproveitando as oportunidades? Aí eu dei um exemplo particular, um exemplo meu. Eu disse, olha, há 25 anos atrás, quando eu estava começando a querer tocar instrumento, não tinha facilidade que se tinha hoje. Eu botava o ouvido num toca-fita para poder ouvir o que era que estava se tocando, para tentar reproduzir. Eu não tinha quem me ajudasse, não tinha quem me ensinasse. E o pouco que eu sei foi o Espírito de Deus. Eu queria ter mais tempo para me aperfeiçoar hoje.
Eu disse para aquele rapaz: você tem tantas oportunidades, não perca as oportunidades de você ser excelente, porque veja bem, o mundo não vai premiar, sabe o que? Os medianos. O mundo não vai premiar, porque mediano tem de monte. Mas se você entende que tudo que você faz é para a glória de Deus, se você entende que tudo que você faz vai refletir a glória do Senhor, seja excelente. Não desperdice as oportunidades, não desperdice. Essa palavra pode ser para você hoje, que não é um jovem, é um adulto, e que pode fazer mais pela sua família, que pode fazer mais pelo seu próximo, que pode fazer mais naquilo que você produz, e não faz simplesmente pela acomodação. Irmão, acomodação é um negócio terrível. Não é, irmão? Terrível, irmão. Como não, cheguei aqui, não, está tudo bem. Não, irmão. Agora, quando existe uma necessidade, a necessidade ela vai, por sua vez, ela tem o poder de confrontar a acomodação. Jesus está dizendo assim: vocês são a candeia, vocês refletem a luz do Pai, e todos vão ver aquilo que você faz, aquilo que você vive, e a forma como você está tratando também os mandamentos do Senhor. A palavra de Deus está dizendo assim, Mateus 5,14: vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. João 12,46 diz: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça o quê? Nas trevas. Aleluia. A luz nunca se esconde. Sabe o que é que se esconde? Treva. Mas luz já diz, luz chegou, iluminou, todo mundo está vendo. Olha o que Jesus está falando aqui para mim e para você. A luz nunca se esconde. Aleluia. A luz nunca se esconde. A luz sempre será visível a todos. Os olhos são os faróis do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, toda a nossa vida será iluminado. Quem diz amém por essa palavra? Aí Jesus está falando assim: vocês foram feitos para brilhar a luz de Deus. O versículo 33: ninguém acende uma candeia e a coloca no lugar onde ela fica escondida ou debaixo de uma vasilha. Ninguém vai pegar uma candeia que precisa iluminar e vai colocar embaixo. Não. A função dela é estar em cima, brilhando e iluminando. Assim é, uma candeia, um farol, uma tocha, foi feita para brilhar. Não foi feito para ficar debaixo da mesa. Brilhe no lugar certo, meu irmão. Brilhe no lugar certo. Seja um reflexo da glória de Deus no lugar certo. Sabe qual é o lugar certo da gente ser? Não é aqui dentro das quatro paredes. É lá fora. É o lugar certo. É o lugar certo. Dando bom testemunho. Fazendo muito mais do que aquilo que é pedido. Sendo um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um funcionário melhor, um patrão melhor. Isso daqui a gente aprende com os princípios da palavra de Deus, é ser luz. Mas eu posso estar falando para algumas pessoas hoje que não conseguem brilhar porque estão escondidos debaixo dos seus medos, debaixo dos seus traumas, debaixo das suas dores. É uma luz que pode refletir mais, mas está ali limitado. E não é limitação que ela está se impondo, não. É uma limitação que foi imposta por dores da vida. Quem sabe você não está conseguindo brilhar, não está conseguindo ir dar um passo além. Quem sabe você não consegue ainda romper na sua vida em algo que você sonha. Escute, isso é palavra de Deus, isso é evangelho do Senhor. Porque você ainda não liberou perdão, porque você ainda não passou por um processo de restauração, porque você ainda não entendeu a força que existe, sabe o quê? Em liberar o perdão para aquele que nos fez mal. Que força, que impulso. Eu e você, nós nascemos para brilhar. E você já entendeu que brilho é esse? Não é brilho nosso, natural. É a glória de Deus. E se há alguma coisa, querido, que está impedindo de você refletir a glória do Pai, que você apresente sua vida a Ele. Que você possa clamar para que Ele venha com um bálsamo restaurador sobre a sua vida.
Que você possa clamar para que Ele possa sarar aí as dores do seu coração, o que quer que seja, que você viveu e continua vivendo hoje, que impede de você brilhar a luz do Senhor. É como se você tivesse aí debaixo realmente uma candeia, debaixo de uma mesa. Não, querido, está na hora de você permitir que o Senhor Jesus coloque você no lugar certo. E você está entendendo o que eu estou falando, não tem nada a ver com autopromoção. Pelo amor de Deus, você está entendendo a palavra? Quem está aqui? Ninguém acende uma candeia e a coloca em um lugar baixo. Posicione-se no lugar certo para cumprir o seu propósito. Propósito tem a ver com o lugar onde eu estou também. Irmão, sabe o que é uma das piores dores para alguma pessoa? Sabe qual é? Ela não cumpriu o propósito dela porque ela está no lugar errado. Ou simplesmente porque ela achou que tinha um chamado para determinada situação. Aí está estagnado, está parado. Aí o propósito ainda não aconteceu. Aí a vida ainda está vazia. Aí as coisas não têm mais brilho. Sabe por quê? Lugar errado, fora de propósito. Olha o que Jesus está falando. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado, para os que entram possam ver a luz. Uma boa luz no lugar errado perde o seu propósito. Uma boa luz no lugar errado perde o seu propósito. Temos aqui são 6 pares de excelentes luzes. Qual é o propósito se essa luz, em vez de estar aqui, virada para cá, tivesse virado para os ar-condicionados? Qual era o propósito? Nenhum. Ia eliminar o que? Ar-condicionado, mas ninguém chega aqui para ficar olhando para ar-condicionado. Uma boa luz no lugar errado perde o seu propósito. Será que você está vivendo os propósitos de Deus? Ou será que você está deixando de ver os propósitos de Deus? Porque você ainda não entendeu qual é o seu lugar. É que lugar eu estou falando ministerialmente, lugar eu estou falando emocionalmente, lugar eu estou falando socialmente. Entenda bem. É tudo aquilo que envolve a nossa vida. Entenda, queridos, evangelho é algo natural, é algo para o nosso dia a dia, é algo que a gente tem que viver, é algo que tem que impactar a mim e a você. Quem está aqui? Quem está aqui? Quem está aqui? Uma boa luz em um lugar errado perde o seu propósito. Irmão, brilho sem propósito. Tem muita gente brilhando sem propósito. Tem muita gente brilhando para si mesmo, brilhando para o mundo, brilhando até mesmo para o inimigo, brilhando para os seus interesses egoístas. Nossa, que coisa terrível. Totalmente o contrário daquilo que Jesus estava ensinando. Irmãos, para que nas casas em geral, para que a luz chegue, basta a gente ligar um disjuntor hoje, basta a gente virar um interruptor que a luz chega. Tem lugares que tem os sensores de movimento, né? Garagem de prédio, quando a gente chega à noite. Irmão, e lá no prédio, semana passada eu acho, eu desci do elevador com o Billy para andar com o Billy, eu acho que era umas 11 horas da noite. Irmão, quando o elevador abriu, eu vi que saí, né, a porta fechou, e eu vi que a luz não disparou. Aí, irmão, estava saindo uma senhora do outro elevador, quando a mulher me viu passando com o cachorro, o Billy latiu, ela sem enxergar nada. Imagina o susto que a mulher teve, irmão. Por quê? Porque o sensor não disparou a luz. Porque a luz não chegou onde ela deveria ter chegado. Mesa, esse som está chegando aqui uma sobra muito grande e grave. A palavra do Senhor nos diz que onde quer que nós possamos estar, onde quer que a gente chegue, nós temos que refletir a luz do Senhor, no seu negócio, no seu namoro, no seu casamento, na sua escola, na sua faculdade. Posicione-se como uma verdadeira candeia do reino de Deus. Se posicione, irmão, como filhos de Deus, como cumpridores da bendita palavra de Deus. Reconheça quem é o seu Senhor e Salvador e brilhe. Faça as coisas certas.
Viva a palavra. Viva a palavra. Viva os princípios do Senhor. E no final, que eu e você a gente possa entender que a gente faz tudo para a glória de Deus. Quem diz amém por isso? Uma candeia, ela acesa, poderia acontecer alguma coisa que viesse com que aquele fogo viesse a se apagar. Poderia ser o pavio, poderia terminar, ou até mesmo o óleo que ficava lá dentro alimentando aquele fogo, tipo um azeite, não azeite como a gente conhece hoje de mesa, tipo um azeite mesmo, tipo um óleo, poderia acabar, que faria o quê? Com que o fogo fosse apagado. Irmão, em nome de Jesus, cuidado, vamos ter cuidado para que o fogo do Senhor não se apague em nosso coração. Vamos manter sim as nossas lamparinas acesas com o óleo do Senhor, que é a palavra de Deus. Vamos proteger o nosso coração para que a luz do Senhor não seja apagada na nossa vida. Olha o que Jesus disse: os olhos, versículo 34, são a candeia do corpo. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo será cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente o seu corpo ficará cheio de trevas. Sabe para que é que Satanás trabalha 24 horas do dia contra a minha vida e contra a sua? Para que o fogo de Deus se apague no nosso coração. Para que nós possamos apagar essa chama. A irmã, é tão triste uma pessoa que refletiu a luz do Senhor, hoje é uma candeia apagada. É tão triste rever não, né? A gente encontrar pessoas que perderam a unção do Senhor. É tão triste, irmão. Eu já encontrei pessoas que adoravam o Senhor, e quando adorava, o poder de Deus era tão grande, e a presença do Senhor era manifesta em determinado lugar, e pessoas eram ali abençoadas por Deus, com a voz daquela outra, de uma adoração que era entoada do altar, de habilidade de tocar um instrumento. Mas não é apenas tocar, mas é tocar um instrumento e ser ungido pelo Senhor. E os acordes, as notas, a batida, sai totalmente diferente, porque tem a unção de Deus. Aí, irmão, coisa triste é você, por exemplo, encontrar pessoas que um dia tinham uma unção, que um dia tinham fogo e hoje estão apagadas. É triste demais. Encontrar pessoas que levaram a palavra de Deus com tanta unção, mas não vigiaram, caíram, Tiago. E hoje o fogo do Senhor não está mais no coração. Aí o cara fala, é seco, velho. Sabe o que é seco? Ah, porque é uma palestra. Em nome de Jesus, entenda bem. Aqui não é uma palestra. Aqui é a pregação da palavra de Deus. Um dia eu fui pregar em determinado lugar e a pessoa me apresentou, o palestrante. Eu disse, palestrante não, eu sou pastor. Queria eu ser, né? Mas não sou. Eu sou pastor. Sou pastor, prego a palavra de Deus. Que coisa triste. Alguém que brilhou e hoje não brilha mais, sabe por quê? Porque se afastaram da luz do Senhor. Porque deu lugar à carne, porque deu lugar ao diabo, porque deu lugar ao orgulho. Antes brilharam tanto, foi um instrumento de Deus para levar tantas pessoas ao Senhor, mas hoje estão longe do fogo de Deus. Quem sabe, irmão, você não tem ministério, quem sabe você não é um adorador, quem sabe você não é um pregador, mas você, como filho de Deus, antes a luz ardia no seu coração, o fogo queimava, e hoje está como se fosse apagado. Você entrou na mermice de vir para a igreja. Ah, não, de novo quinta-feira, né? 7 horas eu vou para a igreja. Você acredita que tem gente que ainda hoje manda mensagem para mim perguntando se o culto começa de 7h30 ou 7 horas? Você acredita nisso? Há pouco tempo uma pessoa me perguntou se eu estava fazendo inscrição para o culto. Graças a Deus não, filha. Nem vamos voltar. Quem sabe essa é a sua história, você está longe. Você está longe. Você não, o seu coração não brilha mais, o seu coração não
ferve mais em parar para orar, em meditar na palavra, em vir à igreja e adorar. Hoje é noite de você pedir para que o Senhor Jesus possa aí reacender essa chama no seu coração. O sangue de Jesus Cristo tem o poder sim de reacender a chama do nosso coração. Irmão, coisa boa é queimar no nosso coração uma adoração, um louvor constante, um desejo de Deus. O salmista vai dizer assim: a minha alma tem sede de Deus. O meu coração anseia por Deus. Davi, um homem cheio de defeitos como eu e você, mas ao mesmo tempo tão rendido ao Senhor, igual a mim e a você. Ele vai dizer assim: meu coração anseia, como a corça anseia pelas águas, assim o meu coração tem sede de ti, ó Deus. Assim como a água é de vital sobrevivência para a corça, o meu coração depende de ti, o meu coração anseia por ti. Eu estou pregando para pessoas hoje no qual esse fogo do Senhor não arde mais no coração, mas eu prego para você dizendo assim: apagou ontem, hoje tem o poder de ser aceso novamente. Parou de brilhar ontem, hoje tem o poder de receber o brilho do Senhor novamente, porque Deus é misericordioso, porque Deus te ama, porque Deus deseja que você volte à mesa do Pai, porque Deus, Ele continua sendo bom. Quem diz amém por isso? Quem pode aplaudir a Jesus aí no seu lugar? Pela misericórdia de Deus, pela unção de Deus, aleluia. Pastor, mas o motivo de eu ter deixado a Jesus foi porque a igreja falhou comigo, foi porque o pastor falhou comigo, foi porque o irmão do ministério, da rede, não me deu atenção. Para com isso, para de dar desculpas. Bem-vindo a esse mundo. Eu vou machucar você e você vai me machucar. Somos falhos. O inimigo quer que você continue a dar desculpas. Eu estava tive a oportunidade de conversar com uma pessoa. Ele ainda não tinha entregue a vida para o Senhor Jesus. E era um aconselhamento, era a esposa e ele, a gente estava no gabinete. E ele começou a dar desculpas religiosas para não entregar a vida para Jesus. Aí ele disse: pastor, o senhor sabia que foram mortos tantos milhões de pessoas nas cruzadas? Eu quero me falar de história. Eu disse: eu acho que eu sei. Você sabe qual foram as atrocidades que fizeram? Eu disse: eu acho que eu sei. Foi isso, foi aquilo outro. Agora você lembra também as atrocidades que fizeram com os cristãos? Você lembra daquela leitura que você fez quando os cristãos eram jogados no Coliseu em Roma, em tantas arenas, para ser mortos por leões, para ser mortos por gladiadores, para ser mortos, ter o sangue derramado pelo fato de serem únicos e exclusivamente cristãos? Ou seja, querido, é uma via de mão dupla. Agora, se você está olhando para a instituição, igreja e religião, para não abrir o coração para Jesus, essa via está totalmente errada, porque eu não prego religião, eu não prego o nome de igreja. O que eu prego aqui é que Jesus cura, Jesus transforma, Jesus batiza no Espírito Santo, Jesus te dá uma nova vida, Jesus tem o poder de te entregar algo novo. É o Evangelho. Domingo eu preguei, e os meninos fizeram até um take que está no Insta, e eu disse assim: Jesus não veio restaurar uma religião que foi perdida no Éden, não. Jesus veio restaurar o relacionamento do homem com Deus que foi perdido no Éden. Ele veio restaurar um relacionamento. Sabe o que é que eu tenho para falar para você nessa noite? É relacionamento com Deus através de Jesus. Quem diz amém por essa palavra? É isso, irmão. Cuide da luz que é Jesus, que está aí no seu coração todos os dias. Cuide diariamente da qualidade dessa luz interior.
Olha o que é que diz o versículo 35. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Cuidado, para que a luz do seu interior não seja trevas. Ou seja, alimente a luz, alimente o fogo, meu irmão. Não com palha, não com palha, mas com aquilo que vai produzir brasas vivas no seu coração. Olha o que Jesus está dizendo aqui. Cuidado, para que a luz que está em seu interior não seja trevas. Sabe o que é fundamental para que a luz do nosso interior não seja trevas? Não torne-se em trevas? É você vigiar em duas coisas: naquilo que a gente vê e aquilo que a gente ouve. Vigia aquilo que você está vendo. Vigia aquilo que você está ouvindo. Os olhos são o farol, é a candeia do nosso corpo, claro. Em um susto que a gente toma, a primeira coisa que a gente faz é tentar proteger os olhos, fechar os olhos. Porque é algo tão sensível. E por ser tão sensível, a gente tem tanto cuidado. Cuidado com aquilo que você está colocando dentro dos seus olhos. Davi vai dizer assim: não porei coisa maligna, coisa mal diante dos meus olhos. Porque Davi sabia que na hora que chegasse algo mal diante dos olhos dele, a probabilidade dele se voltar contra Deus, ou seja, dele cair diante de Deus, seria muito grande. E assim aconteceu, foi ou não foi? Quando ele enxergou Batseba, foi ou não foi? Foi. Cuidado com o que você vê, cuidado com aquilo que você ouve. Em nome de Jesus. Tem muita gente hoje que infelizmente está descontente com a igreja e que está falando um bocado de bobagem. Meu irmão, a igreja é falha? É, mas a igreja foi uma instituição criada pelo nosso Senhor. Ele permitiu reunir de casa em casa, ele deu a ordem: vão de casa em casa. Se é que eles vos saudarem com paz, recebam. Não levem alforje, não levem uma sandália reserva, não levem uma roupa nova. Vão na dependência. Reunir nos grandes ajuntamentos é algo de Deus. Aí tem um bocado de gente que está aí machucada, revoltada, ferida, que não se deixa ser tratado pelo Senhor e até mesmo pelas pessoas, e que está aí propagando um bocado de mensagem que não tem nada a ver com o real evangelho. É interessante demais, irmão. Em nome de Jesus, olha, em nome de Jesus, essa igreja está aqui, eu acho que são 33 anos. Vocês conhecem, eu estou aqui ministrando sobre a vida de vocês, vou fazer 12 anos, pastor Múcio vai fazer 30, eu acho, é 29, um negócio desse. Vocês conhecem a nossa vida. Vocês conhecem a palavra que nós pregamos. Aí porque você pegou um videozinho no YouTube, onde tem um cenário massa, onde tem um cara com a linguagem top, uma iluminação, uma câmera que chega junto, para causar um impacto. Aí está falando um bocado de bobagem que é antibíblica, mas a forma é muito sutil. É muito sutil. Cuidado, guarde os seus ouvidos. Porque infelizmente tem pessoas que estão deixando o convívio com o Senhor Jesus, deixando o convívio com a igreja. Sabe por quê? Porque não cuidaram com aquilo que ouviu, e foi um alimento estragado que contaminou o coração. Irmão, a gente fala aqui quase... Tem algumas mensagens que nós precisamos repetir todos os anos. A gente precisa repetir sempre. Mensagens de salvação, mensagem de reconciliação, mensagem de perdão. São temas que nós precisamos sempre trazer à igreja. Princípios como o de dízimos e ofertas, por exemplo, a gente sempre tem que estar ensinando, porque sempre tem chegando gente nova.
Temos que estar ensinando os princípios. Aí porque o cara está há 10 anos na igreja, escuta a gente pregar aqui, aí vê um vídeo de um cara que parece um louco no YouTube. Ó, esse cara está dizendo, pastor, assim, 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 assim. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, você tem pastor. Porque esse é uma heresia. Isso não é bíblico. Não é bíblico. Cuidado com aquilo que você escuta, irmão, em nome de Jesus. Quantas palavras nós temos aí no nosso YouTube. Quantos pregadores, quantos pastores nós também recomendamos que você acompanhe, que você escute. Agora, filtre em nome de Jesus. Para que uma palavra, para que um olhar por aquilo que está chegando no seu coração não venha apagar o fogo do Senhor no seu coração, na sua vida. Quem está entendendo o que eu estou falando? Nossa, quem está entendendo o que eu estou falando? Amém, em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Busque uma vida cheia da luz do Senhor. É o versículo 36. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha sobre você. Que a sua mente esteja cheia de luz, que o seu coração esteja cheio de luz, que a sua boca esteja cheia de luz, que os seus pés estejam cheios de luz, que as suas mãos estejam cheias de luz, que o seu espírito esteja cheio de luz. Todo o seu corpo precisa estar na luz. Toda a nossa vida precisa estar na luz, aleluia. Romanos 15:13 diz assim: para que vocês transbordem de esperança pelo poder que há no Espírito Santo de Deus. Deixa a luz do Senhor brilhar na sua vida. Deixa a luz do Senhor brilhar no seu coração. Deixa essa luz refletir através da sua vida, das suas ações. Nascemos para brilhar não apenas aqui, mas por toda a eternidade. Quem diz amém por isso? Por toda a eternidade. Permaneça como farol. Alimente esse fogo com a palavra, com a adoração. Alimente esse fogo no seu coração com a meditação na palavra de Deus todos os dias. O conceito de meditar mundano, sabe qual é? É esvaziamento de mente. O conceito mundano é esse. Mas o conceito cristão é o contrário, é encha a sua mente com a palavra de Deus. Encha a sua mente com os princípios do Senhor. Qual vai ser a sua escolha nessa noite? Que você possa escolher brilhar, refletir a luz do Senhor, cuidar do seu coração, cuidar com aquilo que você enxerga, com aquilo que você ouve. Que você possa, em nome de Jesus, amanhã na sexta-feira, entregar sempre o seu melhor. Não desperdice as oportunidades. Seja a luz do Senhor onde quer que você esteja. Quem diz amém por essa palavra? Que você possa ter recebido, querido. Que você possa ter recebido. E que você possa colocar em prática e viver. Você diz amém? Vamos ficar de pé para a gente adorar?